programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Zé Maro. Programa Zé Maro. Na internet e na TV. Programa Zé Maro. Assista na internet e na TV. Gente, olha só que chique hoje, o programa com o violino. E nós estamos aqui com o Thiago Araújo. Thiago, tudo bom? Tudo bem. Thiago, vamos começando já falando do que você faz. Você toca em casamento, eventos, todas essas coisas? Sim, toco em eventos, casamentos, se precisar até velório. Se o cara quiser, que é o que eu puxo mais pra esse lado. Sim, o cara quer fazer uma serenata pra namorada, cuidar ela de noite, levar rosa, alguma coisa. Tá valendo. Claro, com certeza. Gente, olha as músicas, né? Dá pra escolher também fazer. Datas, aniversário de casamento, evento. No caso específico da serenata, o violino é a prova d'água? Não exatamente, mas a gente dá um jeitinho assim. Ou leva um guarda-chuva, alguma coisa. Sempre tem um jeito de... Porque, gente, sair correndo, pegar rosa, roubando rosa aí de noite é uma coisa. Agora, se você quiser tocar uma guitarra, alguma coisa, o cara precisa levar a parte elétrica. O violino sozinho, o violino e o sax também dá pra fazer. Mas o violino puxando sardinha pro lado do Thiago, ele vai lá, começa a tocar, vai acordar o quarteirão inteiro. Se bobear, você não acorda, rezar pra não ter sono pesado, né? É verdade. Thiago, vamos lá, vamos falar do violino. Primeira dúvida é o seguinte, quando a gente fala de viola e violão, um tem 6 cordas, outro tem 10, diferença do nome. Sim, claro. Violino, é tudo igual? Tem todos 4 cordas ou tem violino que tem mais cordas ou não? Hoje em dia, assim, o violino, o formato clássico do violino, ele tem normalmente 4 cordas. Existem, às vezes, viola, que são violas de arco, que são violinos maiores, que elas podem ter até 6 cordas, viola da gamba. Mas aí estaria desse tamanho cordas, ainda. Isso. Hoje em dia usa-se muitos instrumentos modernos, eletrônicos. Existem mais violinos eletrônicos de 5 cordas. Falando no eletrônico, já puxando, com relação a esse daí tem toda uma questão de acústica que é feita a madeira. Acústico, Que o cara, para fazer um violino, tem toda uma forma tal. Se o cara não fizer direito, não dá acústica, ele joga fora, tem que fazer. Verdade. Tem as madeiras certas. Eu vi que tem gente que faz um violino elétrico, tipo uma guitarra, que é só um acrílico, né? Sim. E um captador. Aquilo lá, o som, a qualidade é a mesma coisa. O que muda de um para outro? Na verdade, ele não depende da acústica, né? É que é um captador que tem, né? Sim. Eu acho o som... assim, na minha opinião, o som ele é bom para se tocar em shows grandes, abertos, com banda de rock. Mas para mim, eu prefiro o som mais acústico. Eu acho que deixa um pouco a desejar e um som meio metálico, né? Mas é uma tecnologia que veio para ficar, né? Normalmente quem toca acústico sempre tem um eletrônico também, né? Pode usar os dois, depende do estilo, depende do que vai fazer, né? Com certeza, é uma coisa a mais, só que eu sou mais do clássico. E falando dos parentes do violino, o violoncelo, que é aquele grandão, sim. E o violão, são todos instrumentos de corda, todos parentes, né? Agora, quem veio primeiro? O violão, o violino, sabe se você vê primeiro, inventaram o pequeno, depois fizeram o grande, pequeno, quem veio primeiro? Na verdade, todos derivam do alaúde, né? Na verdade, eles tinham a ideia de esticar a corda numa caixa de madeira menor, e aí percebeu-se que dependendo do tamanho da corda e do tamanho do instrumento, você tira sons diferentes. Por isso que existe a diferença de tamanho de um para o outro. Que o violoncelo, aquele grandão, sai mais grave, né? Seria o baixo do violino, né? Mas normalmente o instrumento menor ele acaba virando uma versão maior. Isso acontece com flauta, né? Tem as flautinhas menorzinhas, aí foi se estendendo de acordo com a necessidade. Mas normalmente o violino ele é muito antigo, mas ele deriva de instrumentos bem mais antigos, desde a viola de roda, desde da rabeca, né? Que inclusive existe a rabeca brasileira, que é um violino mais rústico, com um som mais próprio, né? Thiago, vamos só fazer um adendo, que eu tô lembrando agora, nós não paramos para falar nisso no programa seguinte. Instrumentos musicais nós temos instrumentos de corda, que seria violino, violão, violoncelo, tudo que tem
uma corda para se tocar, né? Aham, sim, claro. Daí a gente tem o piano. O que é o piano? O piano ele é corda percursiva, então ele é uma mistura de instrumento de corda e instrumento de percussão, porque ele tem um martelinho. Que para quem não sabe, dentro do piano tem uma corda. Isso daí a gente pega um programa depois. É como se fosse uma harpa dentro e do mostra piano. só isso. Mas ele não é exatamente considerado de corda, mesmo tendo corda. Né? Além disso, então vamos lá. Daí a gente tem também a percussão, que são que nem tem aqui atrás as baterias. E além disso tem os de sopro. Sim, os de sopro também. Tem clarinete, fagote, oboé. E aí vai, tem desde os mais graves, né? Tem os saxofones, sax barítono, sax baixo, sax tenor. E a curiosidade é a seguinte: quem toca de uma família normalmente toca todos da outra, ou seja, o cara que toca um sopro, o cara que toca flauta tem noção de tocar sax, tal, todos de sopro. O que toca um de corda, você toca violino, você toca violoncelo, você toca violão, tem a noção. É válido falar isso daí? É válido sim, a gente, né? Existe uma facilidade a mais. É como se alguém que já falasse um segundo idioma para aprender um outro é mais fácil. Não que seja tão fácil assim. Que um cara que toca a corda, ele não vai sair tocando saxofone, não tem a noção, mas... Eu, por exemplo, eu toco violoncelo também. Não tão bem quanto o violino, porque às vezes eu não sei porque eu toco violino há mais tempo, mas às vezes a distância da casa é muito diferente. Né? Então às vezes eu cometo erros no violoncelo achando que eu estou tocando violino, aí dá uma nota errada. Agora vamos pegar uma dúvida seguinte. Gente, dá uma olhada nesse violão que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo esses riscos que tem aqui, chamam-se casas, né? Sim, os trastes. Sim. Trastos, ou... Quando o cara vai tocar um acorde, uma nota, qualquer coisa, então vai lá, primeira casa, segunda casa, você vai ensinar alguém, então fala pro cara, ó, você aperta a corda a primeira corda em tal casa e tal, então sai uma nota diferente, tá? É verdade. Dá uma olhadinha, gente, no violino. O que acontece aqui? Cadê as casas? Se no violão já é difícil, imagina no violino. Cadê as casas do violino? Isso daí é uma coisa que não sei se todos sabem, todos param para pensar. Seguinte, o violino, ele tem a corda e o negócio é reto. Como que você sabe cadê a nota no violino? São dois fatores importantes, né? Primeiro, a audição. Quando se estuda violino, a gente estuda escala, aí tem lá o lá, né? Segue uma lógica, né? E a gente decora a forma da mão. Como assim, forma da mão? Forma da mão, por exemplo, tom, tom, semitom. É como se houvesse Depende da posição que você tá na mão que você decora. Tanto que eu também toco violão e eu, às vezes, me atrapalham as casas. Eu até as casas que ele diz, esses riscos que eu mostrei. Eu brinquei com a colega minha, eu falei, eu queria que tivesse um violão sem trasta, porque eu me baseio mais pelo som. Mas com o tempo você decora o formato da mão. Ou seja, o lugar de colocar... Um dedo perto do outro, um dedo mais longe do outro. Então, violino, cara, tem que ter, não diria o dom, mas tem que ter um bom ouvido para saber localizar as notas, que senão não tem como o cara vai dar aula para ele e falar, ó, você bota que nem no violão, você bota na corda 1, corda 2, tal, corda casa tal. Aqui você tem 4 cordas e uma noção do que fazer, né? Às vezes, né, a distância de um dedo para o outro, né? Tem vários fatores, mas o principal é ter um bom ouvido para poder trabalhar uma boa articulação ao longo dos anos. Demora um pouquinho para... minha família deve ter sofrido bastante. Aquele som de gato. Até pegar. E Thiago, isso que você está segurando aqui é o arco. É o arco. E esse negócio, o que diz? Isso daí que é o que encosta na corda. Isso aqui é uma dúvida de várias pessoas. Isso daí é feito de rabo de cavalo ou não? É a crina do cavalo. Normalmente, não a parte da frente, a parte do rabo. Mas é cortado, deixa crescer e corta. Não maltrata nada cavalo para ninguém xingar. Né? Você vai explorar um pouquinho o animal cortando. Mas... existem até alguns que fazem com fios de nylon. Eu não gosto muito. Mas o som não sai igual. Porque o som ele não retém tanto breu, então o som não é tão bom. Então aqui é uma mecha, normalmente é um tipo de... um ou dois tipos de cavalo, não é qualquer cavalo que cresce com esse tamanho e essa textura até o final. Aqui é o cabelo, eles cortam e tem até a pontinha lá. Aí eles pesam, acho que, se eu não me engano, 12 gramas de fios. Eles não contam um por um, eu creio que não. Né? E aqui ele é preso num arco de madeira. E tem toda uma técnica para você esticar ele, deixar. Tem, ó. Eu vou esticando.
E depois disso eu vi que você tava passando um negócio nele. O que é que você passa? Aquilo lá é breu, que é uma resina feita de âmbar que eles tiram da casca da árvore, né? Eles derretem essa resina com cera de abelha para poder ter o atrito, né? Onde você dá a corda. É passando. O som do violino é raspando, falar o português claro, raspando na corda. Isso, raspando a crina do cavalo na corda. E eu tava vendo, vamos lá. Sim. Tem um filme que o cara pegava e matava as moças, não sei se fazia lá, e arrancava o cabelo pra fazer. Eu não lembro agora que filme que é. Que cada moça que ele pegava, ele fazia um arco assim, que ele na loucura dele lá, ele tava procurando o cabelo pra sair o som perfeito que ele queria. Com cabelo humano, dá pra se fazer isso? Não, infelizmente não. O cabelo humano ele é 4, 5 vezes mais fino e ele retém muita umidade, ele não tem o tamanho preciso, né? Ele não é uniforme. Normalmente o cabelo, se você vir pessoas com cabelo muito grande, mulheres com cabelo muito grande, você vai reparar que ele começa saudável e a ponta fica quebradiça, né? Aí não dá a distância. A textura. Só o cavalo específico, não é qualquer cavalo também, é meio fresco, mas... Então por isso que o cara ficava matando uma atrás da outra, que ele não ia achar nunca o cabelo. Foi uma obra de ficção, né? O violino ele tem muitos mitos, é um alvo de muita mítica, né? Tem aquele filme também, se não me engano, o Violino Vermelho, né? Que é o violino que passa da criança, passa aqui, tem uma... Você pega a história que tem em cima. Você pega a história do que se passou a vida do violino, né? É verdade, de mão, né? E deixa eu só voltar num detalhezinho. Qual que é a diferença? Tem diferença de um cavalo para outro, do nylon que você falou? O que você sente de diferença que você falou? É reter o som? Como assim? Sim. Como seria isso? Por exemplo, normalmente existe muita diferença de temperatura e de umidade. Um arco bom, ele tem que ter uma crina que não se influencie tanto pela umidade e que ele tem que reter esse breu. Isso daí você sente a hora que você passa na corda. Sim, ó. Você vai sentir. Se não for do jeito que você gosta lá tal, ele vai dar um som, Ele vai chiar na corda, ele vai fazer sons estranhos, som de, né? Aquele som de porta de castelo, aquela coisa. Porque o violino, mais dificuldade ainda, gente. Além de saber onde enfiar o dedo aqui, você tem que aprender como passar o negócio aí embaixo. Sim, tem as técnicas, né? Quando a gente passa em cima é um som, passa embaixo é outro. Que quando começa a tocar violino, então, a primeira aula, por exemplo, o cara dá o arco e manda você ficar só passando. Só na corda solta, sem pôr no dedo, até conseguir sair um som. Né? Até sair um som legal, para ter o controle do arco. É como se fossem 2 instrumentos, né? Uma coisa meio malabarista. E com a dúvida, por que colocar no pescoço? Tem alguma razão, assim, ou acabaram se acomodando? Acabou sendo assim. Antigamente ele era tocado assim, ó. Era um violino árabe. Como se fosse o violoncelo. Isso, bem pequenininho entre as pernas. E aí já tentaram tocar aqui também, igual a rabeca, perto do peito. Já se tentou se tocar no meio também. Aí, conforme o violino foi se adaptando ao longo da história, o tamanho dele... né, achou-se mais prático que fizesse aqui. Não tem nada de questão de dar uma acústica, o jeito de você fazer assim? Não, na verdade não. Na verdade, assim, com ele perto do... né, a mão pode ficar livre para você achar as notas certas. Eu creio que seja a maneira mais prática de tirar o melhor do instrumento. Né? Dá para tocar assim também, como se fosse um violoncelo, mas você não tem tanta agilidade, tanta rapidez. E dúvida popular, todo mundo quando vê, que nem já viu você tocando um pouquinho, na hora de tocar o cara dança, faz assim, isso daí é frescura, tem algum sentido? Qual o motivo da hora que você tá dançando, assim, você faz isso para tocar melhor, se sente? Qual seria o motivo disso? Pra mim, eu não sei todo violinista, mas a gente tem várias manias, né? Eu, por exemplo, às vezes eu erro a nota, eu faço uma careta, eu não percebo, eu toco fazendo careta. O que mais? Mas pra mim é mais o balanço do arco, o balanço da música. É o jeito que você enfia o arco pra lá e pra cá, vai passando. Italiana, por exemplo, você chega lá, né? Já tem aquele... o jeitão. O feeling, né? Eu toco me mexendo muito. Tem pessoas que têm mais controle de postura, eu deixo a emoção levar. Mas tem a ver com o compasso da música e com o arco também, o peso do arco. Né? Às vezes o violino tá caindo, você precisa pôr ele mais pra cá de volta. E ficar a noite inteira tocando, dá dor no pescoço, você tem que fazer alongamento? Dói um pouquinho, é sempre legal alongar bastante, estalar bastante. Dói mais para quando você está aprendendo. Você tem opção de mudar de lado o violino? Ou quem toca de um lado não tem jeito de descansar um lado, trocar? Não dá, porque você já decorou toda, né?
E até pra acústica do instrumento, a parte interna dele. Até o que grave fica lá. Fica de um lado, o agudo do outro, por dentro dele tem umas barrinhas, umas coisas. Então se você troca de posição fica meio complicado. Tem que até mudar a mão, né? Tanto que tem a maioria dos canhotos eles tocam do lado convencional também. É muito raro você mandar fazer um violino do outro lado. Existe, mas é muito raro. A pessoa ela acaba se adaptando, né? E todo violinista ele acaba ficando meio ambidestro, assim, né? Faz os dois. Gente, isso daí são os efeitos especiais feitos com violino que a gente vê nos desenhos, né, Thiago? É verdade. Esse daí que você fez é do Papaléguas, Tom e Jerry. O que mais dá pra fazer? Vamos brincar um pouco agora. Dá pra fazer vários efeitos, né? Tem o efeito do cair do precipício, né? Você põe o tamanho do que você quer do precipício. Tem barulho de porta enferrujada, antigo portão, você faz. Né? Tem barulho de golfinho. Gente, esse violino tá mais pra um sintetizador que tem 1000 efeitos que tira. Tem efeitos no tango que você usa fora da corda. O violino pra sair som, além de você raspar, você ainda dá umas marretadas pra sair som, né? É verdade, tem vários golpes de arco, né? Tem um golpe que é martelado, tem na ponta do arco, aqui também. Depende do efeito que você quer, né? Também pode tocar ela beliscada, pizzicata. Toca com o dedo também, então, o violino. Não é só com o rabo de cavalo passando. Não, o dedo também é usado bastante em orquestra. Gente, o violino, normalmente a pessoa tem a impressão, olha violino e fala, isso daí é uma coisa mais para música clássica. Recentemente a gente tem visto na televisão, tem uns grupos novos assim, tocando música mais popular. Sim. E para provar que o violino não fica só no clássico, dá só uma olhada no que nós aprontamos para provar até onde chega o violino, né? Com certeza. Gente, vamos brincar agora de qual é a música. Vamos ver se vocês adivinham. Vai lá. Vamos lá. Conhece a música? Olha só agora com o artista cantando. Quem é bombom aí, meu bem? Levante a mão pra mim que eu vou lhe dar. Quem quer bombom aí, meu bem? Levante a mão pra mim que eu vou lhe dar. Quem quer bombom aí, meu bem? Levante a mão pra mim que eu vou lhe dar. É que a saudade fala alto no meu peito, mano. Toda moda é um remédio pro meu desengano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha você vai ver Zé Mário na TV. Atenção motociclistas! Ligue na Company Motos e agende uma revisão gratuita dos itens de segurança da sua moto. Manutenção preventiva e corretiva é na Company Motos. Se sua moto te deixar na mão, ligue que enviaremos o socorro até você. 3416-7828.
Amaro, tô aqui com os Amaro. Gente, agora vamos puxar a orelha do monte de atendente que tem por aí. Eu vou aproveitar o Beba, conversar com ele o seguinte. Beba, eu tô cansado de ouvir gente reclamar da crise. Pessoa fala, tá com crise, não tô vendendo. Vamos falar específico, por exemplo, no caso do bar. Pessoa fala, tá sem movimento, não vem, tá. O que tá acontecendo em caso de balconista, em caso de loja, em caso de bar, eu tenho reparado, tá tudo igual. A pessoa, eles colocam um atendente, não no teu caso, pelo amor de Deus, hein, Beto? Mas tem bar por aí que eles colocam um atendente, um garçom, aquela cara fechada, o atendente de uma loja, aquela cara fechada, você vai perguntar preço, você vai perguntar alguma coisa. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, sabe onde eu passei? No Camelô, era 6 horas. Pô, se o cara tá aberto até umas 6 e pouco, vamos ficar de bom humor, vamos vender. Ele sabe que a pessoa sai do trabalho, vai tentar correr lá quem não tem tempo de ir. Você chega lá, você dá de cara com algumas pessoas, tá? Não estou generalizando, de mau humor. O mesmo está acontecendo em bar, está acontecendo em lojas, estabelecimentos. A pessoa fica de mau humor, vai atender você de mau humor, você não volta mais no estabelecimento, né? Sim. Eu acho que essa questão de lidar com o público exige uma certa aptidão das pessoas, né? É claro que é um volume grande de empregos nessa área, seja em bares, em lojas, balconistas, etc. e tal. Essas pessoas, elas precisam ser talvez treinadas, né, entre aspas, ou uma simples conversa com o proprietário para que se tenha um bom atendimento, porque vai ser o cartão de visita, um dos cartões de visita do negócio. E deixar claro, não é só bar, é loja, é tudo quanto é lugar, é geral. Então, a pessoa tem que saber lidar com o público. Eu acho que não precisa ter formalidade, ter às vezes tanta frescura, sei lá, um garçom todo... Na minha opinião, eu acho Prova disso que o bar do Beba é totalmente descontraído. Eu acho que a questão é assim, a simplicidade, a educação básica, a pessoa ter na cabeça que ela está conversando com alguém, que ela está se distraindo também e está ganhando seu dinheiro naquele tempo. Então, isso vem também do proprietário ter essa conversa com os funcionários, obviamente, porque senão ele vai se prejudicar, né? Mas em suma é isso, eu acho que é simplicidade, ter boa vontade, afinal de contas a pessoa está trabalhando, ela está ganhando alguma coisa com isso, né? Tem que trabalhar legal, e para esse ramo é necessário isso, não precisa forçar, ser simpático, tal, mas precisa ser gentil, atencioso, é uma educação básica, né? E importante, independente do ramo que você tá, que vão deixar uma dica aqui, é o seguinte... Se você tá cansado, não vai trabalhar com o público, dá um jeito. Porque a pior coisa que tem é você chegar numa loja, num lugar, um bar, algum lugar, o cara tá cansado, altas horas. Se você tá cansado, não abre até altas horas, né, Beba? Chega 2, 3 horas. A pessoa chega aqui, o garçom, não vou fazer, tô cansado, então desencana, né? Todo mundo tem problema, mas ninguém é obrigado também a aguentar o problema do outro cair sobre si, né? Então, mais uma vez eu falo, cabe ao proprietário, né, para ele estar atento aos seus funcionários, dar uns toques e também saber, realmente, às vezes a pessoa está com um problema, até ajudar, no intuito dessa pessoa também não extravasar isso para os clientes. Agora, o que existe também, muitas vezes, é uma mentalidade, às vezes, até do próprio proprietário, de que ele tem um negócio e o público tem que vir lá, se vir, tanto faz. O cara, sabe, acha que ele está fazendo um favor de ter um comércio para atender alguém, então ele não está nem aí, não se dedica. E aí isso acontece em muitos casos, sabia? Em muitos casos, e os funcionários também agem do mesmo jeito. Porque tem gente que pensa que é uma receitinha de bolo, né? Monta lá, monta aqui. Não podemos pensar assim, tudo você depende dos outros, todo mundo depende de todo mundo. Se eu tenho um negócio, eu acho que quem quiser vir aqui tô fazendo um favor. Não, eu acho que a gente tem que cativar as pessoas, que isso é legal. Além de fazer bem pro negócio,
é legal também para você estar de astral bom, satisfeito com o seu trabalho, né? Mas a gente está melhorando em geral. O Brasil agora está consumindo bastante, saindo É que essa bastante. história de crise não tem, né? Tem a crise, mas não é desculpa. Não. A classe média e outras classes que também estão com melhorar o poder aquisitivo, sai porque o brasileiro é um povo de comunicação, é um povo de diversão, de sair pra rua. E o pessoal sai e faz muito bem, inclusive. Isso faz bem para todo mundo. Eu, quando não estou aqui no meu bar trabalhando, eu também vou em outro bar. Pena que seja um dia só por semana, porque eu gosto e acredito que todo mundo gosta isso está melhorando também com o aumento do consumo em geral. É claro que aparecem as críticas, aparecem os problemas, aí quem está afim vai melhorar, vai aperfeiçoar, que é importante isso. As roupas que o Zé Mário veste durante o programa são lá do Brechó da Rose. Visite, eu recomendo e apoio.